Gente, vê se eu tô surtando à toa ou se eu tenho razão na minha paranoia. A ex do meu namorado, ela contratou os serviços dele como personal particular. Vamos lá, eu estou namorando há 6 meses e o meu namorado, ele estava solteiro há 8 anos. Desde quando ele terminou com a ex dele, ele ficou sozinho. Tanto que a mãe dele falava que nunca passou pela cabeça dele namorar porque ele gostava muito ainda da ex. E o que acontece? A ex dele, né, a ex do meu namorado, traiu ele com uma outra pessoa na época e ela acabou casando com essa pessoa. Então, por conta disso, ele sofreu muito e por isso ele ficou esse tempo todo sozinho. Enfim, o meu namorado, ele sempre foi assim muito bonzinho. Ele sempre mostrou muito respeito por mim, muito respeito pelo nosso relacionamento. E no começo do nosso namoro, nós deixamos bem claro coisas que a gente gostava e que a gente não gostava, que a gente não aceitava. E um dos nossos combinados era saber a senha do celular um do outro. Até que esses dias eu fui na casa dele, né, da casa do meu namorado, e a gente ia sair. Então, enquanto ele foi tomar banho, ele deixou o celular dele carregando na cozinha. Então eu aproveitei e eu fui mexer. Porém, quando eu fui desbloquear, ele tinha trocado a senha. A hora que eu vi aquilo, eu já peguei o celular e eu corri pro banheiro. Já entrei perguntando o porquê que ele tinha trocado a senha. E ele respondeu porque sim e disse que ele só tinha esquecido de me avisar. Então eu pedi a nova senha para ele e ele falou que assim que ele terminasse o banho dele, que ele ia me passar. Nossa, eu fiquei maluca de raiva. Perguntei pra ele o porquê que ele não queria me passar a senha. E ele respondeu que ele ia passar, só que era pra eu esperar, porque não era tudo no meu tempo. Foi então que eu percebi ali, gente, que ele tava tentando meio que me enrolar. Não sei se ele tava tentando ganhar tempo ou se ele mesmo queria pegar o celular antes de poder me entregar. E assim que ele terminou o banho dele, eu fiz ele desbloquear o celular na minha frente. E ele desbloqueou, só que ele tava tão, mas tão nervoso. E assim que ele desbloqueou, eu vi a conversa dele com a ex dele, onde ela estava contratando os serviços dele como personal particular. Perguntei o porquê que ele não tinha me falado sobre isso. E ele falou que só não comentou comigo porque ela era uma cliente normal, então ele não viu necessidade de me contar. Nossa. Eu sei que ali eu quebrei o pau com ele e eu falei pra ele, ou você escolhe eu ou ela. Então ele disse que nada a ver o meu pensamento e que ele não ia escolher nenhuma nem outra, até porque aquilo era o trabalho dele, ele não poderia negar trabalho. Nisso a mãe dele veio, começou a conversar comigo, pediu pra me acalmar, explicou toda a situação e eu acabei aceitando. Só que o problema é, quando ele tá dando aula pra ela, gente, ele desliga até o celular. A gente se via praticamente todos os dias e do nada ele passou a querer me ver só de final de semana. Ele mudou demais comigo e eu fui atrás para tentar descobrir se a ex dele ainda estava casada. E sim, ela ainda está casada e tem um porém. O marido dela não sabe que ela tá fazendo aula com o meu namorado. Então a pergunta que não quer calar, eu conto ou não conto pro marido dela? Eu vou ser muito infantil se eu fizer isso? Ai, gente, eu não quero perder meu namorado. Eu gosto tanto dele. E eu confesso que eu tô morrendo mesmo de ciúmes. Nem eu tô suportando mais sentir ciúmes. A mãe dele falou pra eu não ficar muito cobrando ele, pra eu não ficar muito no pé dele, pra isso não acabar atrapalhando o nosso relacionamento. Mas como que não cobra? Estou errada por ter impedido um pedido de casamento? Fica aí, tem história nova. Bom, toda essa história começou no ano passado, quando eu me casei com o meu marido. A gente acabou fazendo uma super festa, porque graças a Deus o meu marido ele tem uma condição financeira muito boa, a família dele em si. E eu sempre me dei muito bem com os meus sogros, então quando meu marido me pediu em noivado, os meus sogros super se animaram, até porque meu marido ele é filho único, então seria o único filho que eles veriam casando. Então eles assim se esforçaram ao máximo para nos dar a melhor festa que eles poderiam, sabe? Realmente foi tudo muito incrível.
possível. E como era de fato uma festa, um casamento grande, a nossa lista de convidados também foi uma lista bem grande, onde nós convidamos toda a nossa família, convidamos vários amigos e tudo. Realmente foi um dia muito bacana. Só que assim, gente, tanto eu quanto meu noivo, e até a minha sogra também, porque ela concordou muito comigo, a gente tinha algumas questões que a gente concordava, sabe? No sentido de que a gente não gostaria que houvesse outras pessoas usando branco ou tons muito claros, né, no dia do casamento. Nós não gostaríamos de que houvesse nenhum tipo de anúncio, nem pedido de casamento. Por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer anúncio de gravidez em casamento dos outros, né? Então isso era uma coisa que eu não queria, que ninguém fizesse anúncio de nada, que ninguém pedisse outra pessoa em casamento de nada. Coisas assim, sabe? Também falei pros convidados qual seria a cor do vestido das madrinhas, para que eles também pudessem evitar e tudo. E era uma coisa que eu concordava, o meu noivo, meu marido, que na época era noivo, concordava, e a minha sogra concordava. Então, quando nós fizemos os convites, nós mandamos um cartãozinho a mais falando dessas regras. E nessas regras estava, né? Não usar branco, nem tons claros, o vestido das madrinhas será de tal cor, se você quiser e puder evitar, não fazer anúncios, não pedir em casamento tal. Então, assim, pra gente evitar situações que a gente não queria no nosso casamento, nós fomos bem claros e enviamos junto com os convites essas regras, incluindo também a regra de convidado não convida. Ok, até aí tudo bem. Tem algumas pessoas da minha família em específico com quem eu não falo, não tenho muito convívio, não me dou muito bem, e que eu acabei convidando mesmo pro meu casamento só por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela é o tipo de pessoa que ela é muito próxima da família. Então, ela me pediu para que eu convidasse algumas pessoas, tudo que eu não queria convidar, porque eu realmente não tenho convívio com essas pessoas. Mas como a minha mãe pediu, e a gente tinha, né, como pagar por essas pessoas a mais, a gente acabou aceitando e eu fiz mais para agradar minha mãe. E no meio desse combo todo veio uma prima que é extremamente inconveniente, uma prima com quem eu não falo, já tive várias brigas com ela e tudo, a gente não tem muita convivência. Mas como ela é filha de uma tia minha, muito próxima da minha mãe, acabou vindo e eu falei, bom, também tanto faz, vai ter tanta gente que eu não vou nem ver ela. E nisso, foi o convite pra casa, né, dos meus tios, que no caso o convite incluía os meus tios, no caso a minha tia e o marido dela, essa minha prima e o irmão dela. E essa minha prima ainda levou o namorado dela no dia, ou seja, eles já respeitaram a regra de que convidado não convida, ela acabou levando o namorado dela no dia. Mas ok, novamente, fiquei meio assim, mas enfim, já tava lá mesmo, não ia expulsar ele de lá. Ok, gente, teve a cerimônia, tudo, fomos partir pra a recepção e tudo, e na hora de jogar o buquê de flores, reunimos todo mundo ali, todas as mulheres que queriam participar pra jogar o buquê. E aí joguei, nisso que eu joguei, uma das meninas pegaram e tudo, até que do nada, eu vi abrir assim uma roda, vi abrir um fuzuê ali no meio que eu não entendi nada, então eu desci do palco pra ver o que era. E nisso, quando eu olhei, era o namorado dessa minha prima pedindo ela em casamento. Ele estava se ajoelhando e tudo, e na hora que eu vi, eu já fiquei com a cara deste tamanho. Porque, gente, eu já tinha pedido, eu tinha mandado no convite as regras que eu não queria, então eu já havia pedido para os convidados não fazerem nada daquilo. Tanto que na hora, muita gente ficou me encarando, muita gente ficou me olhando, porque sabia que eu não queria. E outro detalhe, eles não me falaram nada, ele não teve nem a consideração de perguntar para mim, de pelo menos pedir, sabe? E aí, na hora que eu vi aquilo, a cerimonialista, que já sabia das regras, ela foi lá e impediu o casamento, mandou ele levantar e interrompeu o pedido de casamento, na verdade, né? E assim, ela, na verdade, só olhou pra mim, eu balancei a cabeça e ela foi até lá e mandou ele levantar e disse que aquilo não podia acontecer ali. Na hora, os dois ficaram extremamente constrangidos e eu super imagino, eu só apenas olhei, virei de costas e segui o baile, sabe? Falei pra continuar, pra tocar música e tudo. E assim, a minha tia, que era a mãe dela, veio falar comigo, toda chateada, dizendo que o que eu tinha feito tinha constrangido muito a filha dela, que eu deveria ter deixado, que eu não deveria ter feito aquilo e tudo. E assim, eu até ia reclamar, só que na hora que eu ia devolver ali o comentário dela, na hora a cerimonialista me parou e tudo, e foi na minha frente e falou assim, olha, estava no convite dizendo quais eram as regras, eles não se deram nem o trabalho de perguntar pra ela se eles poderiam e tudo, ou seja, a minha cerimonialista já me defendeu e eu nem precisei me estressar. Só virei de costas e, tipo, segui o baile, sabe? Nem quis dar confiança pra aquela confusão. A minha prima e o namorado dela foram embora logo em seguida. Eu acho que eles ficaram tão envergonhados que eles foram logo embora. Minha tia foi embora e tudo. Algumas pessoas vieram conversar comigo e tudo, falando, não, eu super entendi a tua atitude, concordo, tu tinha mandado no convite que não queria. E ainda assim eles resolveram fazer sem a tua permissão e tudo. Só que, é claro, algumas pessoas, principalmente da família, né, do lado da minha mãe, que eram parentes dela, acabaram não gostando muito da minha atitude, me chamaram de mesquinha, de egoísta, de várias outras coisas. Então, digamos que uma parte ficou do meu lado e outra parte não gostou muito da minha atitude.
E assim, não me arrependo, não acho que eu estou errada. Eu já havia pedido, logo quando eu enviei o convite, eu já havia pedido pra que ninguém fizesse algo do tipo, e mesmo assim eles fizeram. Ela já levou o namorado dela sem eu ter deixado, porque o convite que eu mandei pra casa dela era só pra 4 pessoas e ela levou uma a mais. Então assim, foram pessoas inconvenientes sim. Eu super entendo que tem pessoas que não vão me apoiar, que vão achar que eu estou errada e tudo. Mas enfim, a forma como eu penso. E vocês teriam feito o que numa situação dessas? Vocês acham que eu estou certa ou que eu estou errada? Vou contar pra vocês como eu comecei a namorar com meu namorado. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu fiz uma tatuagem da inicial dele no dedo. E não vou simplesmente contar não, hein? Vou contar com prints, fotos, anexos e tudo que a gente tem direito. Tipo assim, tem namoro, tem relacionamento que é pra ser. É pra ser e ponto final. Que não é o caso do meu relacionamento. Tipo assim, não tinha a menor chance de acontecer. Não tinha a menor chance. Vou contar pra vocês. Eu e o Marcelo, a gente era muito amigo. Na verdade, a gente era um trio. Eu, ele e minha prima. A gente era inseparáveis. E eu tinha acabado de ficar solteira, então eu queria viver. Queria viver, ser doidinha, viver a vida, e a vida é muito louca. Detalhe importante, ele ficava com uma menina que era sério, só que era sério, sabe aquele sério, bem sério? Ele fazia tudo e mais um pouco com essa menina. Pra vocês terem noção, eu nunca vi ela, e a gente saía muito, a gente era muito amiga, eu nunca vi o rosto dessa menina, tipo assim, nem por foto. Ou seja, ela namorava com ele, mas será que ele namorava com ela? A gente acha aí que não. Eu vou mostrar pra vocês o nível. Segue prints. Querida que se envolveu com meu namorado no passado, sinto muito por isso. Se você quiser, a gente se liga. Eu faço até um combinado pra ele pagar a sua terapia. Enfim, vamos aos prints. E esses prints é de conversa entre eu e ele. Só pra você ter uma noção das atrocidades que ele falava pra mim. Eu não sei como eu comecei a namorar com esse homem. Tem que ser muito corajosa. Vou começar por este aqui. Vou ser um cara fiel. Eu acho. Se bater neurose, eu chamo pro ato. Cara, será que ele me trai? Vamos pro próximo. Mas parei, foi minha despedida. Vou ter que comprar 10 chocolates pra não perder a novinha. Então, se a gente parar pra fazer uma análise, ela era realmente a Gabi Brandt do Taboão da Serra, né? Porque assim, a Gabi Brandt, o marido já fazia uma merdinha ali, voltava com uma Prada, com uma coisa mais rebuscada. O Marcelo não, ele chegava com 10 chocolates e tava tudo de boas. Esse aqui eu vou colocar só pela breguice. Uma piriguete me chamou para ir num churrasco, mas 10 mil namoraram à minha direita, 3 mil ficaram sério à minha esquerda e eu continuo carentinho. Ah, não, cara. Que homem brega. Vamos pro próximo. Tá ficando maluca? Eu gosto de ficar soltinho e gosto dela dormindo. O que será que meu namorado faz enquanto eu durmo? E não para por aí. Vamos agora pra aquele que dá um baque no coração. Perguntei, né? Cadê a ficantona dele, a namorada? E então ele disse, descansando o chifre. Tadinha, ali toma gaia. E pra falar bem a verdadona aqui, entre nós, pra mim era ótimo ele ser desse jeito, porque eu queria ele curtir a vida, de amigos, com a gente, saindo, não sei o quê. Então pra mim era ótimo. A sororidade eu acabei socando ela dentro do meu cu. Aí tá, beleza, passou, depois de um tempo eles pararam de ficar e tal, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Houve uma falha no meu sistema nervoso central, que eu comecei a achar este homem atraente. O meu amigão do peito, comecei a olhar pra ele com outros olhos. De primeiro momento, eu comecei a achar ele uma delícia de jeito. Sabe uma pessoa que você olha e você fala, faria? Só que até então tava tudo de boas. Não era nem uma coisa de, nossa, quero muito ficar com ele. Era mais uma tensão. Sabe aquela tensão que eu tava assim, não era nem uma necessidade de ficar com ele não. Eu só pensava, ficaria. Mas nem pensava assim que seria possível isso na minha vida, porque a gente era muito amigo. E o que acontece? Ele falava, cara, esse homem, ele só falava o quê? Quando a gente entrava nesse assunto de ficar, de ficância, ele falava, parceiro não pegam. Ah, não, porque parceiro não pegam. Tipo, total, amiga é amiga, ficante é ficante, então parceira, não, parceira é parceira. E eu ficava tipo, jura? Porque eu só pego amigo? Eu só beijo, se não for amigo, eu não beijo, você acredita? Você tem uma ideia, loucura, né? Se não tiver um nível de amizade ali, eu nem tchum. E aí quando ele começou a falar isso, eu já até desencanei, sabe? Nem pensava mais, tipo, ficaria. Eu nem tchum. Apaguei isso da minha memória. Pra não dizer que eu não tentei, pra não dizer que eu não fui guerreira, porque eu sou guerreira, eu gosto de ir atrás da humilhação. Teve um dia que a gente tava numa festa de uma amiga minha, e eu tinha bebido umas coisinhas, mais assim. Então já dava mais pra lá do que pra cá. E a gente tava junto, né? Eu, ele e a Gabi, minha prima. A Gabi é minha prima. E aí a gente, ele conversando comigo, e eu só calculando, quando de repente eu fiz assim, ó, nele. E aí, ele fez assim, ó. E voltou normal, como se nada tivesse acontecido. E eu também fingindo que nada aconteceu. Tipo, fiz sem querer. Aí isso aí foi o veredito final, né? Falei, já nem tava fazendo muita questão, então deixa pra lá. Não preciso desse beijo pra nada na minha vida. Aí
Aí passou um tempo e tal, e a gente foi pra uma festa de aniversário de uma amiga nossa. E essa festa de aniversário, tipo, foi numa casa, e a gente ficou o final de semana todo nessa casa, lá em Sorocaba. E nesse final de semana a gente ficou muito junto. Tipo assim, muito junto mesmo. É o meu jeitinho de ser, eu sou muito de abraçar meus amigos, de ficar junto. Eu sou muito carinhosa com meus amigos, então era o normal. Só que naquele final de semana não estava normal. Daí tava todo mundo assim, ih, esses dois aí, hein? Não sei não, acho que eles estão se beijando. E a gente não tava se beijando. A gente só tava realmente muito junto, muito amigos. E um cheirando o rabo do outro, onde um ia, o outro ia atrás. E ele elogiava muito, eu e a Gabi também. Era uma amizade, tipo, muito amigos. A gente tinha muita intimidade. Então, era o nosso normal. Até porque se ele já tivesse interesse em mim, ele também ia estar tendo interesse na Gabi. Porque ele tratava nós duas igual, a gente se tratava todo mundo igual. Ou será que ele tinha interesse na Gabi também? Gabriela, sua cretina, você não é minha prima? Brinks. Beleza, passou esse final de semana. E aí, na segunda-feira, ele mandou assim, manda as fotos que a gente tirou. E aí eu mandei. Meu amor, depois desse dia, a gente começou a conversar muito. A gente conversou todos os dias, o tempo todo. Aí beleza, passando, depois desse final de semana em Sorocaba, eu tinha pra mim, na minha cabeça já tava assim, ó. Uma hora ou outra, eu vou beijar ele. Pode demorar 5 anos, 5 dias, 7 meses. Eu vou beijar ele uma hora, isso aí é certeza. E como Kiara tem tudo que quer, na hora que quer... Ai. No final de semana seguinte, ia ter uma festa junina da minha família no meu sítio. E aí a gente foi. Chegamos lá, começamos a beber, etc e tal. Tava todo o pessoal junto, não sei o quê. E aí, quando eu já tinha tomado... Assim, não tava doida, não. Eu tava só corajosa. Sabe quando a gente bebe, você fica primeiro corajosa, depois você fica alegre, depois você fica doida? Eu tava corajosa, graças a Deus. Aí ele falou assim pra mim que ele tava com dor de estômago. Aí eu falei pra ele, vamos lá buscar remédio. Fui com ele buscar o remédio. Chegando lá, a gente ficou esperando um tempão procurarem pra ver se tinha remédio. E não tinha. Ele falou, não tem não, vamos pra lá, vamos voltar pra lá, pra fogueira. Aí eu olhei pra ele e falei assim... A gente vai voltar aqui pra se beijar? Aí ele olhou pra mim e falou assim... Aí beleza, voltei pra fogueira. Minha filha com sangue fervendo, já tava como? Vou me jogar na fogueira, caralho, tô pegando fogo. Mas por fora eu tava assim, com meu gin. Aí beleza, chegou uma hora lá que já tava todo mundo mais pra lá do que pra cá. Ele falou, que não sei o que. Quando a gente viu, a gente já tava lá no canto, lá no sítio de sei lá onde. Daí a gente se beijou, só que eu tava com muita vergonha, vocês não têm noção. E a gente se beijou ao som de roncos de uma galera que já tava dormindo. Sério, eu tava com muita vergonha porque eu tava beijando o meu amigo. Não existe isso, meu amor. O que você tá fazendo na sua vida? Enfim, a gente se beijou, passamos o resto da noite como se nada tivesse acontecido. Até porque a intenção inicial, principalmente minha, era total uma amizade coloridona aí pra nós. Sem ninguém saber, a gente não ia contar pra ninguém. Falei pra ele, não conta pra ninguém. Pra não pesar o clima, sabe? Quando a gente estivesse junto, o pessoal não ficar tipo, não. Assim, uma coisa de, não tá fazendo nada, vamos ali dar um beijo, volta, uma amizade, não sei o quê. Só. Segunda-feira eu já tava apaixonada, tipo assim, se ele pedir, eu largo a minha casa e a gente mora num barraco por aí que se for do Brasil. E graças a Deus, ele também. Então foi no time ali, certo, a gente se apaixonou junto igual. E no começo estavam os dois com a ideia de amizade colorida, um beijinho ali, outro aqui. E depois que a gente se beijou, os dois ficaram com a ideia de vamos se casar amanhã. Eu não sou clínica de reabilitação, mas eu tirei ele daquele mundo de traições e perdições e coisas mundanas e transformei ele nisso aqui. É isso aí, gente. Essa é a história de como eu comecei a namorar um moço. Enfim, depois de um tempo a gente fez isso aqui, mas acalme-se, tá? Acalme-se, que foi numa festa, então foi de grátis. Já é um pontão positivo aí pra nós. Ele fez primeiro o J, né? O J na mão dele, e depois eu fiz o M. Que é pra não ter risco assim, né? Não vou fazer mais. Ai, Júlia, mas e se terminar? Você vai fazer o que com essa tatuagem? Minha filha, eu escrevo mãe ao contrário, que ninguém vai nem perceber. E minha sogra, que não gostou de me tirar no amigo secreto, então ela não me deu presente. É complicado. O meu namorado, ele foi noivo de uma outra pessoa por 4 anos. E essa ex dele com a minha sogra sempre se deram muito bem. Mas até que não deu certo, eles acabaram terminando e segundo eles terminaram porque eles estavam em vibes diferentes. Enfim, eu estou namorando há 4 meses e no primeiro mês de namoro, o meu namorado me levou até a mãe dele para poder me apresentar para ela. Os pais dele são separados e o pai dele mora em outra cidade, então nesse dia eu fui somente conhecer a mãe dele. E quando a gente chegou na casa dela, que ela me viu pessoalmente, né, assim, pela primeira vez, eu percebi que ela fez uma cara de nojo. Mas beleza, entrei, fui cumprimentar ela. E assim que eu fui cumprimentar ela, eu fui pra dar um abraço nela.
Mas assim que eu fui pra abraçar, ela me afastou e me cumprimentou só com a mão. Fiquei super sem graça, mas respeitei. Entramos, fomos almoçar e assim, gente, o tempo todo essa mulher ficou calada. Ela só respondia o que o meu namorado perguntava. Até o meu namorado já tava começando a ficar sem graça. Até que eu fui no banheiro e passei pelo corredor. E no corredor tinha uma mesinha bem comprida, assim, com várias fotos. E no meio dessas fotos tinha uma foto da minha sogra junto com essa ex. Eu sabia quem era a ex dele porque uma vez eu pedi pra ele me mostrar pelo menos quem era pra eu, sei lá, pelo menos saber, né? E quando eu vi a foto ali das duas, me veio um pensamento do tipo assim... Será que ela não gostou de mim por eu ser morena? Porque a ex dele, ela é bem branquinha, de gente do olho bem azul mesmo. Mas eu tentei, assim, não encanar naquilo, sabe? Pra mim era um pouco, assim, coisa da minha cabeça. Até que no Natal agora, eu passei o Natal com a família do meu namorado. E a família dele tem costume de fazer amigo secreto, então eu também participei. Beleza, estamos lá curtindo o Natal, eu no meu canto... A minha sogra, todo momento, sem falar comigo, na verdade, ela nem olhava na minha direção. Era como se eu não estivesse ali pra ela, sabe? Até que a brincadeira começou. Primeiro foi o tio dele, depois foi a prima dele e assim foi. Até que chegou a vez da minha sogra. Ela levantou, sem nada na mão, sem nenhum sorriso no rosto e disse assim... Então, a minha amiga secreta, eu não conheço ela, então por isso eu não comprei nada. Na verdade, eu esperava que fosse somente pessoas, né, da nossa família, então quando eu tirei ela, eu acabei me surpreendendo. Nisso, ela terminou de falar, olhou pra mim e falou pra mim assim... Ah, a pessoa que eu tirei é você. E sentou! Pensa, gente, no clima que ficou. Eu fiquei tão sem graça que eu não conseguia nem me mover. Eu sei que eu paralisei de tanta vergonha. Gente do céu. Nisso, o meu namorado levantou e perguntou se ele poderia revelar o amigo dele logo. Depois, em seguida, eu revelei o meu, entregamos os nossos presentes e ali nós fomos embora. E depois que a gente foi embora, gente, a mãe dele ficou ligando pra ele a noite inteira, pedindo pra ele voltar lá pra casa da família dele, só que sozinho, sem eu. E assim, o meu namorado, ele não fala nada, só que dá pra ver que ele não tá gostando das coisas que a mãe dele tá fazendo. Mas, por outro lado, por ele respeitar muito a mãe dele, ele acaba não repreendendo ela. Só que eu sinto que ele gosta muito de mim. E assim, gente, eu tô chateada porque eu nunca fiz nada pra essa mulher. Muito pelo contrário, toda vez que eu vejo ela, eu tento respeitar ela ao máximo, eu trato ela da melhor maneira assim possível. E eu já nem sei mais se eu luto pra conquistar a minha sogra ou se eu desisto do meu namoro. Até porque tá bem recente ainda, então é muito mais fácil, eu acredito, que terminar agora do que estender esse relacionamento e sei lá. Ou por outro lado, não sei se eu finjo que ela não existe, eu continuo meu namoro normal. A minha mãe, ela diz que se infelizmente já começou assim, não vai terminar bem. E o meu maior medo é que a minha mãe esteja certa. Errada por comprar um celular novo só pra minha filha? Fica aí que tem história nova. Bom, gente, eu e o pai da minha filha, nós nos separamos quando ela era muito novinha. E desde muito nova ela mora comigo porque o pai dela mora em outro estado. Eles têm sim contato, sempre que pode ela viaja pra lá, ele liga pra ela todos os dias praticamente. Mas a gente tem uma boa relação, sabe? Hoje em dia minha filha tá com 15 anos e eu e ele a gente separou desde quando ela tinha 2 anos. No mais, eles têm uma relação boa e isso é ótimo. Eu e meu atual marido estamos juntos há 3 anos. E há poucos meses nós passamos a morar juntos. Nós nos casamos e passamos a morar juntos. Ele também tem uma outra filha de outro relacionamento e essa menina tem 14 anos. Ele e a ex dele também têm um relacionamento super ok, se dão bem, se separaram de uma forma bem amigável. E a menina passou a morar com a gente há 2 meses mais ou menos apenas. Ele conversou comigo, perguntou se ela poderia, né? Se eu concordava que ela viesse morar com a gente, porque a esposa dele foi na verdade fazer um mestrado fora do estado, e esse mestrado tem a duração de 2 anos, então ela queria deixar com a gente, e eu super entendi, como eu já tenho uma filha que mora, eu
não via o problema dele trazer a filha dele pra morar com a gente. Afinal, todas tínhamos uma boa relação. E assim foi. Só que o que acontece, gente, a minha filha, ela tem uma boa condição com várias coisas, porque além de eu, mãe dela, comprar as coisas dela, o pai dela tem uma ótima condição financeira, então ele manda muito dinheiro pra ela, ele manda muito presente e tudo. E recentemente a minha filha fez 15 anos e ela falou pra mim que ela não queria fazer festa de aniversário, ela é muito assim, sabe? Ela não gosta daquela tradicional festa com valsa, vestido e tudo, e ela disse que ela não queria fazer, que ela queria só sair com os amigos dela, e eu super concordei. Porém, eu conversei com o pai dela, e a gente decidiu dar um celular pra ela de presente. Ela queria muito o iPhone, o mais novo, né? E aí eu conversei com ele deu a metade do dinheiro, eu entrei contra a metade e eu comprei o telefone pra dar pra ela de presente, porque o que ela tinha já tava bem velhinho, ela não ligava muito pra essas coisas, mas era um presente, né, de aniversário de 15 anos. Quando ela chegou em casa, eu entreguei o presente pra ela, falei que era um presente meu e do pai dela, ela ficou muito feliz, agradeceu. E a filha do meu marido viu aquela situação e começou a implicar com o pai dela, falando que ela também queria um celular daquele. Só que assim, eu só consegui comprar aquele telefone porque eu tive a ajuda do pai dela. Se eu fosse comprar sozinha, ia pesar muito no meu bolso. E nisso, ele começou a questionar comigo, falando que eu deveria parar um pouquinho com essa questão de presentes, não exagerar muito nos presentes da minha filha, porque a filha dele poderia se sentir mal, já estava se sentindo mal, porque agora ela queria um telefone igual e ele não tinha condições naquele momento de comprar pra ela e tudo. Eu tentei de início, eu tentei conversar com ele, falei que eu entendia, mas que eu não poderia limitar a minha filha de ter as coisas por conta daquilo. Que se a filha dele queria um celular igual, a gente poderia se esforçar um pouquinho e eu poderia inclusive ajudar ele a comprar. Ele se sentiu super ofendido, falou que aquilo não existia, de eu, a mulher dele, né, ter que ajudar ele a comprar um negócio pra filha dele, porque a filha dele era obrigação e responsabilidade só dele e tal, que não existia isso de eu querer ajudar. Falei, tudo bem, mas ainda assim, de acordo com que os dias iam passando, a filha dele estava implicando muito por causa do celular. Todas as vezes que ela via a minha filha com o celular na mão, ela implicava. Todas as vezes ela falava pro pai dela que ela queria, que ela queria, que ela queria. Então ela começou meio que a perturbar o juízo do pai dela, sabe? E com isso ele começou a questionar e brigar comigo, falando que eu deveria conversar com ele nas próximas vezes e tal, porque aquilo já estava ficando insustentável, porque a filha dele não queria entender, não queria aceitar, que ele não podia pagar um telefone naquele momento e tal. E óbvio que aquilo acabou desencadeando uma briga entre eu e ele, porque eu falei pra ele, ó, você precisa colocar limites nela, você precisa explicar o que é dela, o que é da minha filha, qual é o seu papel na vida dela, qual é o meu papel na vida da minha filha, que ela tem um outro pai que também ajuda, tudo, enfim. Comecei a falar pra ele como ele deveria fazer. E é claro que ele se chateou, disse que eu tava querendo ensinar ele como cuidar da filha, como educar a filha dele e tal. Aquilo acabou desencadeando uma briga muito grande entre nós dois. E assim, eu acabei me sentindo um pouco mal, tentei me botar inclusive no lugar dela, pensando, como é que eu me sentiria se eu visse a minha irmã, digamos assim, pessoa que mora comigo, tendo coisas melhores do que eu. Sabe, por um momento eu achei até que eu estivesse um pouquinho errada nessa situação, mas conversando com a minha mãe sempre foi muito a minha melhor amiga, sempre contei muito pra ela as coisas, a minha mãe falou que não, que aquilo não existia, que se eu tinha condições de proporcionar, se o pai da minha filha tinha condições de proporcionar as melhores coisas pra ela, que a gente não podia parar de dar só por conta da filha do outro, sabe? Que isso realmente era uma coisa que ele tinha que conversar, que entender e conversar com ela, explicar como eram as coisas. Isso tá causando um certo desentendimento no meu casamento, porque o pai da minha filha constantemente manda dinheiro pra ela, constantemente manda presentes pra ela. O pai da minha filha é muito carinhoso, então em qualquer data comemorativa, ele manda entregar cesta de doce pra minha filha, ele manda entregar flor e tal, ele tenta ser presente dessa forma. E a menina vendo tudo aquilo acaba se sentindo muito mal. E assim, eu tô um pouco em dúvida se eu peço pro pai da minha filha parar um pouquinho, ou o que eu posso fazer pra fazer com que a minha enteada acabe se sentindo um pouquinho mais confortável e menos deixada de lado em toda essa situação. Eu tô um pouco em dúvida do que fazer com relação a isso.